meus amores, oi, meus amores. Quanto tempo? Já faz quase 10 dias que eu postei meu último vídeo aqui no canal. E tá sendo bem, eu estou sendo bem inconstante com os vídeos. Vou pedir desculpa pra vocês, porém é algo que eu não posso prometer que vai parar de acontecer. Atualmente eu tô fazendo algumas coisas que estão comprometendo muito o meu tempo, né? Então tá difícil de gravar. E aí fica parecendo que eu não faço questão. Mas eu adoro estar assim pensando muitas coisas. Vim aqui fazer um videozinho pra vocês. Eu amo, 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 amo. É muito bom. E vamos lá pro vídeo, né? Porque eu tô com muita saudade de gravar. E por mais que o vídeo de hoje vá sair tarde, eu não vou deixar de postar pra vocês terem um vídeo aí no canal. Porque eu não sei se amanhã eu consigo gravar outro pra mim postar na quarta-feira ou algo assim, tá bom? Olha, eu estava pensando aqui agora em fazer um novo quadro aqui pro canal, que seria contando histórias que me contavam na infância. Algumas são lendas e algumas até hoje me assustam. Até hoje, a minha família costuma contar muitas histórias, mas eu particularmente sou muito medrosa, então eu até evito. O medo é tanto que eu tenho que dormir sempre de meias e de preferência com os pés dentro da coberta, pra não ter perigo de alguém puxar meu pé. Enfim, a história que eu vou contar hoje vai ser uma história um pouco assim de terror, tá? Porque hoje tá um clima bem de chuvinha. Eu vou colocar até alguns sons de chuva pra vocês ficarem em um ambiente mais agradável e mais relaxante, tá bom? Depois vocês comentem pra mim se vocês preferem sussurro ou a voz normal. Eu vou intercalar nesse daqui pra ver se agrada todo mundo ou provavelmente não agrada ninguém, porque tá misturando. Mas enfim, essa história ela é um pouco de terror, como eu falei. E ela acontecia na cidade que eu nasci, que foi lá no interior do Ceará. Interior do Ceará. Você conhece o Ceará? Ou não? Olha, lá a gente morava em uma ruazinha bem de frente para um matagal. Era somente mato, somente mato. Na frente, a gente ficava na rua, a primeira rua da cidadezinha. Lá era a rua que minha família completa morava. A rua, ela é praticamente composta somente pela minha família, se não for composta totalmente. Alguns são parentescos longe já, distantes, porém alguns são bem próximos. E essa rua, ela era completa da gente, a gente morava lá. E aí a gente morava nessa rua, minha avó morou lá desde sempre, enfim, todo mundo tava morando na mesma rua. Aí essa rua ficava de frente para essa mata, como eu falei. E lá não tinha pista. Lá era que ainda, se eu não me engano, chama calçamento, que são somente uma rua de pedras. É uma rua de pedras. E quando a gente morava lá, quando a gente era criança, a
a gente sempre, às sextas-feiras, a gente dormia com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho 2 irmãs mais novas, então nós 3 íamos dormir com meu pai e com minha mãe, porque por conta da lenda de sexta-feira. Nos dias comuns a gente já gostava de dormir com eles, mas na sexta-feira, nem que eles não quisessem. Todas as sextas-feiras a gente morava em um prédio e de lá tinha uma janela. E quando era 12 horas da noite, em ponto, virando para outro dia, às sextas-feiras, havia a lenda de que saía desse matagal a mulher lobisomem. E todas as sextas-feiras, depois das 12 horas, ou seja, antes das 12 horas na verdade, ninguém saía mais. Ninguém saía mais. Todo mundo ficava com medo. E todo mundo, a rua ficava completamente deserta por conta da mulher lobisomem. O que é um pouco, até hoje, um pouco curioso, porque ela é a mulher lobisomem, mas ela fazia um barulho de cavalo. Sabe quando o cavalo tá marchando? Tucu, 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 no chão? Então, esse era o barulho. E a mulher chorando. Então, todas as sextas-feiras à noite, às 12 horas da noite, essa mulher andava pela nossa rua, fazendo barulho de cavalo, pata de cavalo e chorando. E aí, ninguém se arriscava a olhar ou a esperar por ela. Ninguém queria encontrar com ela, porque a lenda dizia que ela atacava as pessoas. Tô contando e tô ficando com medo. Tô achando que eu vou fazer que nem as sextas-feiras, eu dormi com minha mãe. E aí, fazia muito medo, porque eu lembro que às vezes a gente, nos dias da semana, a gente sempre foi acostumado a dormir muito, mas na sexta-feira, ninguém queria ficar na calçada. A gente ficava na calçada, né? Sempre, sempre. Interior, sempre as pessoas ficam na calçada até tarde. Mas na sexta-feira, nessa cidadezinha, jamais. E aí, a gente ia dormir todos os dias, todas as sextas-feiras, com os nossos pais, por conta da mulher lobo. Na mesma época, eu e minhas irmãs começamos a ficar muito assombradas. A gente ficava tendo visões pela casa que a gente morava. Como eu disse, a gente morava em um prédio. E aí o banheiro era lá embaixo e a cozinha também. Inclusive a sala, era só os quartos que eram na parte de cima. A gente não conseguia mais fazer as coisas sozinhas. Tudo a gente precisava que o nosso pai ou alguém fosse com a gente. Porque se a gente ia na cozinha, a gente via alguém lá, ou a gente via a mulher virando lobisomem, que nem acontecia, né? Que era a lenda que acontecia. E durante a madrugada, eu tinha muito medo de acordar durante a madrugada e eu ouvi, né, o barulho da mulher, o barulho das patas de cavalo e dela chorando também. Aí os antigos, eles... Eu não sei, essa parte eu não sei dizer do que se trata, mas tem um desenho que ele é uma estrela. Pode ser que ninguém saiba o que é, eu não sei. Mas é uma estrela de 6 pontas. São 6 pontas, isso. Uma estrela de 6 pontas que ela afasta essas coisas. Afasta essas visões ruins e essas coisas do tipo. E aí, minha avó, na época ela ainda era viva, minha avó é irmã da minha avó. Ela é uma tia-avó. Faz isso. Aí ela sabia fazer essa estrela. E aí ela foi na nossa casa e fez a tal estrela. Aí depois disso parou de acontecer. A gente parou de ficar com medo. Com medo a gente continuou, na verdade.
Aí a gente parou de ter visões ruins, porque a gente via, era como se a gente estivesse sendo perseguido por essa mulher que virava lobisomem. E aí, depois que minha avó fez essa estrela lá, isso parou de acontecer. Aí a gente conseguia fazer nossas coisas normais, ir e vir da cozinha à noite sozinha, tudo certo. Aí, e assim era tudo certinho, até que minha avó faleceu. E algum tempo depois que minha avó faleceu, a gente ficava viajando de uma cidadezinha para outra. Eram dois interior, né? Os dois interior pequenininho. E a gente ficava viajando de um lugar para o outro. A gente passava 6 meses morando em um, 6 meses morando no outro. E aí, certa vez, né, a gente voltou para essa cidade, onde era a nossa casa, porque depois que ela faleceu, a gente parou de morar lá. A gente se mudou para outra e a gente nunca mais foi nessa nossa casa que a gente tinha deixado. A gente parou de frequentar essa cidadezinha por conta da nossa avó, que tinha falecido, e também um tio meu tinha falecido também entre os anos de 2012 e 2013. Aconteceu isso, que minha avó faleceu, a estrela sumiu. E aí, depois que a estrela sumiu, ninguém sabia mais fazer a estrela. Meu pai não sabia, minha mãe não sabia. Minha avó também, que é mais velha do que essa minha tia-avó, ela também não sabia fazer estrela. Inclusive, a minha avó, ela é rezadeira, mas ela não sabia fazer estrela. E aí, ninguém sabia mais fazer estrela. E aí, quando a gente voltou nessa época pra lá, essa nossa cidade, que a gente tinha se mudado, né? Essa cidade que tinha essa lenda, que até hoje tem, e que a gente via assombrações. Depois que a estrela sumiu, as assombrações ou visões, como vocês preferirem chamar, voltou a acontecer. Voltou a acontecer, só a revisão de novo. E ficou nisso. A gente ia para um lugar e a gente via essa mulher. A gente ia para outro lugar e às vezes nem era essa mulher que aparecia, era outra pessoa. E depois tem outra história. Essa é ainda mais apavorante. Essa minhas irmãs não presenciaram, graças a Deus. E minha mãe também não, graças a Deus também. Mas foi uma situação que eu vivi nessa cidadezinha também que a gente morava, foi algo que por muito tempo foi um medo muito grande que eu carreguei dentro de mim, um peso, sabe, de ter visto. Foi um vizinho nosso, eu podia dizer assim, que ele bebia droga e aí esmagado na cabeça. E me disseram apenas que ele tinha. Eu fui junto de uma tia minha, a gente estava passando por lá e eu vi. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês como que aconteceu em um outro vídeo de histórias da minha infância. Se vocês quiserem mandar também histórias da infância de vocês, assustadoras ou não, pode mandar no e-mail. Eu vou deixar na descrição. Espero que vocês tenham. Na verdade, eu espero que vocês não tenham gostado da história, mas que tenham gostado do vídeo. Me desculpem mais uma vez pelo sumiço, vou tentar conciliar melhor trabalho, estágio e tudo mais. Gravo mais pra vocês, tá bom? Então é isso. Beijinhos. Beijinhos da vida.